Ao vivo, com o Davi Zico. Minha camisa parece um esqueleto. Verdade. Vamos ver quem entra aí. O Mara entrou. Dona Mara, a internet voltou aí, é? Última vez tinha caído, né? Estudar Levítico com uma criança é doideira, hein? Né, Davi? Uhum. Doideira. Esperar só um minutinho. E começamos. Ah, hoje tá boa a internet. Aquele dia você caiu, né? Não conseguiu voltar. E aí, perguntei pra avó quando que ela chega. E aí, vó, quando é que você vai chegar aqui? Falta pouco, hein? Acabei de ver a notícia nova ali. Da tia Bianca. Tia Bianca vai vir. Time completo. Vamos começar, Davi? Vamos. Papai do céu, obrigado por mais um dia. E principalmente por colocar meu filho Davi na minha presença aqui no estudo da sua palavra. E que eu peço que seja o que o Senhor queira dizer, Jesus Cristo. Que não seja eu tendo a audácia de querer ensinar alguma coisa para ele hoje aqui. Que a gente consiga conversar sobre a sua palavra, mas sobre a sua direção, sobre a sua imposição de mãos, sobre a sua gestão, sobre o seu entendimento e não sobre o nosso. Também oro aqui pela vida da Mara, que eles tenham uma boa viagem aqui de vinda aqui para o Espírito Santo, que sejam tudo provido pelo Senhor, todo esse dia de viagem, todas as diversões que temos aqui, o prazer de estarmos na sua presença agora com mais pessoas fisicamente. Vamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vai lá. Então hoje é Levítico o que, Davi? 12. Levítico 12. Volto a dizer, ó, é difícil de estudar Levítico com uma criança, hein? É muito doido, né, Davi? Uhum. Conta aí o que você achou de Levítico 12. Que Pode falar. naquela época Deus tinha mandado um pedido para Moisés, que era dar uma lei para o povo, que toda mulher Tenta falar pra cá. Tá mais fácil que pra toda eles mulher que tinha filho ou filha tinha um período de menstruação. Daí nesse período ia demorar uns dias. Depois da menstruação, ela no período de menstruação ela era impura. Depois do período ela era pura. Daí nesse período de menstruação ela não podia tocar em coisa sagrada, não podia ir pra tenda sagrada. E se ela fizesse isso sem querer ou por querer, se Deus quisesse, ou se ela fosse lá e falasse, tipo, eu tô errada, daí levava 2 pombos ou 2 rolinhas, que uma ia servir para ser queimada e a outra ia servir para curar os pecados que não era para ela ter feito. Foi isso que eu entendi. Na sua Bíblia tá escrita menstruação ou não? Deixa eu ver. Não, mas por que você falou menstruação? Porque você lembrou disso? É? Uhum. O que, Por é causa menstruação? do negócio do sangue. O que é menstruação? Ah, não sei explicar bem direito, não. Ou porque você sabe, pra gente conversar aqui. O que você acha que é? Aí pronto, você já falou tudo aí da Bíblia. Vamos bater papo agora. O que é menstruação? Menstruação é um período que a mulher fica saindo sangue por onde faz xixi e não sei mais, eu só sei que é isso. Mas o que você entendeu dessa palavra? Você vendo isso, você conseguiu imaginar essa história, como que era ou não? Mais ou menos. E você acha que
que é assim que funciona hoje? O que você entendeu? Eu acho que hoje em dia é mais ou menos, né? Porque também tem outras coisas que já existem, porque antigamente era tudo mais diferente do que hoje. Hoje em dia a gente tem mais tecnologia, mais máquina para fazer esses negócios. Daí quando a mulher ela tá tendo filho, ela tem uns certos remédios para ela tomar, dependendo do filho. Ela tem um certo negócio para tomar. Antigamente não, antigamente tinha que sair sangue mesmo. Ah, entendi. É uma ligação diferente. Mas por que você acha que tem sangue nessa história? Porque quando sai da barriga? Não. Por que tem sangue nessa história? Porque aqui a Levítico 12 é uma purificação, né? Ou seja, a mulher sai ela se torna impura e depois ela fica pura depois de um tempo. Mas por que é o sangue que representa isso? Por causa... não sei. O que você acha? Por causa que... Para a pergunta mesmo, que eu já me esqueci. Por que você acha que esse capítulo é todo em volta de sangue o assunto? Por causa que quando o bebê sai, ele sai dentro de uma bolha de água de sangue, que ele fica respirando lá por meses. Daí quando sai cheio de sangue. Tá bom. Vou explicar, vou dizer a forma que eu entendi e aí você vê se você concorda, tá? Tá. Aqui está dizendo que se a mulher engravidar e der o filho a luz a um filho, aí depois ele fala a uma filha, né? Ou seja, ele dá os dois exemplos no capítulo. Quem nasceu primeiro no mundo, o homem ou a mulher? O homem. Então vamos falar primeiro dele. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Qual foi o primeiro homem, só pra... Primeiro foi Deus e depois foi Adão. O primeiro homem foi Adão, tá? Deus não é uma pessoa como nós, assim. Tá. A gente aqui em casa, a gente tem o costume de chamar o Davi de príncipe. Né, Davi? E aí eu fui pesquisar até o que era príncipe. É uma pessoa fina, polida e filho de família real. É isso aí, garoto. O que é filho de família real, você sabe? É uma família grande? Não, uma família muito rica, tipo... Sabe aqueles soldadinhos lá de Londres? Aqueles caras de soldado, então eles ficam de uma família real, né? Realeza, de reis, como se fosse assim, entendeu? Então você é como se fosse um filho de rei. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, por que eu te perguntei do sangue lá? Porque o sangue está presente, Davi, na aliança, né, de Deus com o povo, né, tanto no Antigo como no Novo. No Antigo, Deus fez uma promessa para Abraão, né, uma promessa com o povo através de Abraão, e depois ele volta e reforça isso com Moisés. E o sangue, ele servia para, como é que eu vou te falar, assim como está na história ali, para deletar nossos pecados, para serem perdoados, entendeu? Então a gente comete pecados, vai cometendo, aí quando a gente vai conversar diretamente com Deus, ele, como Deus não é pecador, ele não quer que a gente se relacione com ele com pecado. Então teria que ser, Deus é puro, então a gente teria que ser puro para manter essa aliança e conversar com ele, entendeu? Por isso que o sangue ele é muito usado tanto no Novo Testamento e no Antigo. E daí no Novo Testamento, o sangue de quem que é derramado? No Novo. No Novo eu não sei não. O Novo Testamento significa o quê? Qual que é a diferença do Novo pro Velho? Eu acho que é depois que Jesus morreu na cruz e antes que Jesus não morreu na cruz, que é o Antigo. Quando Jesus veio, entrou na história, é o Novo Testamento. E antes de Jesus é o Antigo, é isso aí. Assim como você sabia que o nosso ano 2020 é aqui, 2020 depois de Cristo, depois de Jesus, sabia disso? Não? E aí Jesus vem, né, e o sangue dele é derramado. E a partir desse momento, então, não precisa mais ter o sangue de animal ou a mulher ter que se limpar, né, ter que ter a pureza do sangue e tal, porque a pureza do sangue a partir dali veio do sangue derramado de Jesus Cristo.
E a criança, quando nasce, você falou que ela nasce com sangue, né, em volta, né? É. O sangue do pai ou da mãe? Da mãe, né? Eu sabia que é o sangue dos dois? Sério? É sério. Não é que o meu sangue tenha entrado nela assim, eu vou abrir aqui, vou fazer uma transfusão de sangue. É porque para vocês nascerem tem uma união, né, de homem e mulher, e aí nessa união o sangue, ele é... Como é que eu vou te falar? Geneticamente você não tem um pouco dos dois? As características dos dois, a Valentina também não? Então isso é por conta do sangue, do DNA, que transforma tudo dentro da gente, é por conta disso. É um pouco dos dois. E aí, até você, a palavra diz que você sairia de casa, né? Então você nasce e tal, fica com a gente, tem espera-se, né, que o pai e a mãe tenham aceito Jesus Cristo, que conheça a palavra, para ensinando vocês, e depois vocês vão se tornar independentes, vão sair daqui, né? Um dia vocês sairiam. E para sair a palavra diz o seguinte, que você vai sair quando? Ó, portanto, em Mateus 19, portanto deixará a casa do pai e da mãe e se unirá à sua mulher e será uma só carne, né? Como se fosse, como eu te falei, um só sangue. Quando você tiver então sua esposa, for escolhida, e você casar, aí você, segundo a palavra aqui, que você sai da casa dos pais e se torna um com ela, porque hoje você é um com a gente, né? Você é um pouco de cada um da gente, não é? E aí quando você vai casar, você se torna um com ela. Olha que legal, né? E a segunda pessoa a ser criada foi quem? A segunda foi Eva. Eva, uma mulher, isso aí. E você sabia que a mulher foi a criatura, vamos dizer assim, que Deus mais demorou para fazer? Não. Que doido, né? Ele fez os animais, fez o homem, tudo ele fez. A mulher ele demorou mais tempo para fazer. Interessante, né? E você sabe de onde que Deus criou a mulher? Da costela de Adão? Da costela de Adão. A costela fica onde no seu corpo? Ah, não lembro. Acho que é essa parte aqui do peito. Não, aqui ó. Essa parte aqui é costela e essa parte aqui é costela. Deus fez então a mulher da costela. E a costela tá na frente do homem, atrás, em cima, tá onde? Do lado? Tá do lado. Por que tá do lado? Não sei. Porque Deus nos mostrou que a mulher tem que estar ao nosso lado. Nem na nossa frente, nem atrás da gente, nem em cima, nem embaixo. Que a gente é tratado como igual, entendeu? Que a gente deve tratar ela da mesma maneira. Não colocar a gente na frente dela, achar que ela é inferior, ou achar que... Ou ela se posicionar como na nossa frente, é um do lado do outro. Nem maior, nem mais baixo, enfim. Não de altura, né? Mas de autoridade. Entendeu? E nisso, eu tava lendo essa palavra, Davi, e eu estudando isso, e eu lembrei da Valentina, porque ela não deixa ser... Você ficar na frente, atrás, ela fica... Não sou igual o Davi, né? Eu não sou... O Davi não é melhor que eu. Eu não sou pior que ele. Ela não é, Davi. A Valentina é a legítima mesmo, que entendeu o significado e anda do lado mesmo. Nem na frente, nem atrás, nem em cima. Só tem que cuidar que às vezes ela quer ficar em cima, né, Davi? E quanto aí pra finalizar esse capítulo, a gente tem que deixar claro, Shen, que nada, se a gente seguir todo o ritual, tudo que diz na Bíblia, o principal que a gente mais tem que ter em mente é que de nada disso adianta se você ter essa mulher, se guardar para ela e depois ir morar com ela, e sair da casa dos pais, fazer todo o procedimento como manda, né, o Novo Testamento, se você não tiver aceitado Jesus como seu fiel Salvador, né, seu único Salvador no coração. Não adianta a gente falar, isso aqui não é, né, vai chegar um momento que você vai ter essa oportunidade de... Eu sei que hoje você já tem isso, né, mas com o passar do tempo, algumas pessoas vão mudando. E é isso que importa, né, para Deus, é que Jesus Cristo esteja aqui no seu coração como fiel Salvador, como único Salvador de sua vida. Porque se você não sentir isso aqui, não adianta nada você falar assim, eu aceito, e não acreditar nisso, não resolve nada. Resolve? Eu falar assim, eu te amo, e eu não demonstrar nada? Só falar da boca pra fora? Não resolve. Não dar carinho, realmente você não sentir que eu te amo, não adianta pra você só falar? Às vezes. Às vezes, mas não por muito tempo, né? Vai chegar uma hora que você vai ver que isso é mentira e vai deixar de acreditar, né? Então tem que falar, beleza, mas tem que
Mais do que isso, tem que acreditar, né? E aí que vem e aí que a gente se remete, né, ao tudo que a gente falou de sangue, né? Porque quando a gente aceita Jesus como único Salvador no coração, né, a gente também precisa proliferar isso em público e tal, a palavra diz isso, mas se não estiver no coração, isso não, ele perde a validade, né? Mas aí quando a gente faz isso e tem isso no coração mesmo, a gente cria esse pacto de sangue com Jesus, porque o sangue dele foi derramado para que os nossos pecados fossem libertos, fossem perdoados. Então a gente faz um pacto com o sangue derramado dele, né? Que ele morreu por nós, né? Para que a gente tivesse essa salvação, e aí a gente tem esse pacto com ele, essa aliança, e aí sim, todas as coisas que a gente fizer depois disso, que esteja embasado na palavra, alegram o coração de Deus. Você acredita em tudo isso que eu falei? Acha que alguma coisa não está certa? Quer complementar com mais alguma coisa? Não. E vamos bater só mais um papinho aqui, tem mais uns minutinhos. E como que você enxerga Jesus, Davi? Eu enxergo Jesus tipo, é um flecheiro contra uma pessoa que luta de espada. O flecheiro vai ser melhor, certo? À distância. Mas o que luta com a espada vai ser melhor de perto. Porque o flecheiro não vai conseguir mirar certinho de perto, mas ele vai conseguir mirar de longe. Daí, é como se fosse uma flecha dos pecados, né? Quanto mais longe a gente estiver de Deus, mais pecados, que mais ele vai conseguir atirar na gente. Mas quanto mais perto, menos pecado, porque a gente consegue chegar assim, lutar contra ele e vencer. Mas essa parte de como eu enxergo Jesus, eu enxergo Jesus tipo Deus, uma alma que fica andando pelo mar. Mas em pessoa que real, que já apareceu na Terra, já conversou com pessoas, já reviveu os mortos, daí eu enxergo ele assim, como se fosse uma pessoa normal hoje, só com poderes. Ah, legal. E Deus, você enxerga como? Deus foi que nem eu falei antes, que eu enxergo. Na verdade, a gente não consegue enxergar Deus, né? A gente tá escrito na Bíblia desde o começo que quando Adão e Eva nasceu, tá escrito que ele andava assim pelos mares para ver se tudo estava ocorrendo bem, se alguma coisa estivesse ocorrendo mal, ele vai lá e fazer alguma coisa. É que nem um castigo, né? Um castigo, quando se faz alguma coisa de errado, você fica pensando. Daí, depois, quando você sai, você pode fazer o que você quiser, mas daí você tem que estar pensando no que já vai acontecer, porque se eu for lá, pular de uma montanha sem pensar, claro que vai dar errado. Mas se eu pensar em tudo que pode acontecer, pode dar mais certo do que pensar em tudo sem pensar. Entendi um pouco. Entendi um pouquinho. O que mais? Você está se coçando aí. Aqui debaixo do meu machucado. O que mais, Davi? E o que você tem achado das lives agora que você está participando, né? E a gente não te obriga a fazer. Como que você está se sentindo com isso? Como que você está se sentindo estudando essa parte? Assim, sem mimimi mesmo, estudando a sua verdade mesmo, sem falar coisa para agradar a gente e tal. O que você está sentindo? Eu acho legal esse negócio assim de participar, porque é até um tempo livre que eu pego, que eu não faço nada, eu pego pra ler, pra estudar, daí pra fazer depois a live. E também, eu não tô achando uma coisa tipo tão obrigatória, como se fosse cuidar de um bebê. É isso. Legal. Você faz porque você tá afim, né? De fazer. Entendi. E tá difícil pra você estudar essa parte? Não. Tá conseguindo, né? É só ter vontade. Se alegrar. É isso aí então, gente. Muito bom. Você ora pra nós aí pra gente finalizar? Sim. Vamos embora. E ora por essas pessoas aí também. Gustavo, seu primo.
Ellen, Tá. Luiz Cláudio. Papai do céu, muito obrigado por essa noite e que você abençoe as pessoas que estão assistindo a live, que as pessoas que também não estão assistindo e que quando a Valmara, a tia Bianca venham pra cá, elas venham pra cá com segurança, com você. E também, hoje que as coisas ocorram melhor com as pessoas e que cada vez fique melhor essa live e perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossos pecados já foram perdoados pelo sangue de Cristo. Se a gente tiver Cristo aqui, ó, a gente foge dos pecados. Um beijão, gente. Valeu. Coraçãozinho Tchau. pra todo mundo. Tchau. Tchau.